Olá a todos os participantes do 13º curso de Neurociências da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Leonardo Menezes, eu sou mestre e doutorando no programa de pós-graduação em Bioquímica aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E a nossa primeira aula do curso vai ser de neurofarmacologia básica, certo? Bom, pela questão de ficar melhor nos slides, eu vou deixar meu vídeo desligado a partir de agora. Então, resumindo, nós veremos a farmacologia, definição e conceitos, histórico da farmacologia, janela farmacológica, substância ideal, alvos e mecanismos moleculares. Vamos abordar algumas questões sobre farmacocinética, farmacodinâmica e, por fim, a neurofarmacologia. Se nós formos procurar nos livros, na internet, a gente vai achar diversos conceitos e definições para farmacologia. Mas a farmacologia ela vai ser definida como o estudo de diferentes substâncias que, quando administradas nos sistemas vivos, nos organismos vivos, elas vão interagir com esses organismos em vias diferentes através de processos químicos, principalmente por ligações a moléculas reguladoras, ativação e inibição de processos fisiológicos ou patológicos, certo? Então, essa é a definição mais clara que nós temos de farmacologia. O termo farmacologia ele foi cunhado pelos gregos, então aqui nós temos a palavra destrinchada, fármacon e logos. Logos a gente já sabe que o conceito é estudo, e farmacon, então, dos fármacos. Então, farmacologia, pelo grego, se transforma no estudo dos fármacos. Aqui nós temos alguns exemplos, o paracetamol, o maleato de dexclorfenamina, e a dexametasona. Bom, vindo desse conceito e dessa definição de farmacologia, que é o estudo dos fármacos, nós temos dentro dessa grande área a composição dos fármacos, os efeitos bioquímicos e fisiológicos que esses fármacos vão ter sobre os sistemas vivos, os mecanismos de ação, a farmacocinética e a farmacodinâmica e os usos terapêuticos das substâncias que nós estamos estudando. Também é importante dentro da farmacologia nós sabermos diferenciar o que é um remédio, de um fármaco, de um princípio ativo, de um medicamento e de uma droga. Sim, essas 5 palavrinhas aqui elas têm significados diferentes dentro da farmacologia. Remédio pode ser qualquer substância ou recurso utilizado para obter cura ou alívio de um sintoma, de alguma doença, alguma coisa, de algum processo patológico. Por exemplo, algum chá, a utilização de algum chá para alívio, por exemplo, de dor de estômago, um chá para questão para acalmar, se acalmar, por exemplo, a camomila, que é muito utilizada com efeito calmante. Os medicamentos já eles são produtos farmacêuticos que contêm um fármaco, certo? Geralmente em associação com adjuvantes farmacocinéticos. Ou seja, o medicamento ele é aquela cápsula que a gente compra na farmácia. Aquela cápsula ela tem o princípio ativo, o fármaco, e também tem alguns adjuvantes que vão ajudar esse fármaco a passar pelos nossos sistemas, principalmente pelo nosso sistema digestivo. O fármaco, propriamente dito, ele é sinônimo do princípio ativo e ele é qualquer substância química conhecida e de estrutura dotada de propriedades farmacológicas. Então, se eu tenho uma estrutura, ela é conhecida e ela é dotada de propriedades farmacológicas, eu tenho um possível candidato a fármaco. E a droga é toda e qualquer substância natural ou sintética que, ao ser introduzida nos organismos, ela modifica suas funções, com exceção para os alimentos. Então, muita gente diz que o açúcar é uma droga porque é viciante. Não é bem por essa linha aí que nós temos que avaliar a questão do açúcar, certo? Bom, o histórico da farmacologia, a gente tem datações muito antigas do estudo da utilização de produtos naturais para obter cura, como remédio, como a gente viu anteriormente. Que o remédio poderia ser qualquer substância natural que pode ser utilizada para obter cura.
uma das primeiros registros que nós temos do uso desses produtos naturais é do papiro de Smith, que data de 1600 a.C. Nele, então, nós temos alguns conceitos aqui de utilização de algumas plantas para aliviar sintomas de algumas doenças da época, né? Nessa linha do tempo aqui nós temos o tempo de 3000 a.C., né, onde nós temos a terapêutica com as poções mágicas, né, que eram ditas mágicas naquela época, os medicamentos à base de ervas, né, que as pessoas utilizavam muito esses medicamentos à base de ervas para poder então realizar a cura, né, de algum ferimento, de alguma dor, enfim. E com o passar do tempo, depois nós vamos para 1600 depois de Cristo, nós começamos com o comércio, né? E aí entram os boticários. Os boticários são as antigas farmácias, né? E daqui, ao longo dos anos, se desenvolveu a indústria farmacêutica, e a indústria farmacêutica desenvolveu os fármacos sintéticos, né? E esses fármacos sintéticos entram dentro do estudo da farmacologia. Por volta de 1800, nós temos então a química padrão como ciência, né? Porque antes de 1800 nós tínhamos a química como alquimia, ela não era muito bem vista como uma ciência propriamente dita. E dentro da química nós temos os produtos naturais, que estão diretamente ligados com a farmacologia. E também estão diretamente ligados com a estrutura química das substâncias que nós estamos estudando e com a química sintética, que se liga diretamente com a farmacologia. Fora essas que eu citei, nós temos a patologia, que também leva ao desenvolvimento de novos fármacos, a fisiologia, que leva à compreensão da farmacologia, a bioquímica, a mesma coisa, né? Nós precisamos de fisiologia, bioquímica, patologia para conseguir compreender a farmacologia, e a biologia molecular com a realização, com a síntese, né, de fármacos diferentes, né? Por exemplo, nós temos hoje, né, desenvolvimento de vacinas com RNA mensageiro. Isso só foi possível graças aos estudos da biologia molecular. Aqui é um pequeno exemplo, né, de como nós podemos obter a morfina a partir do Papaver somniferum, que é a papoula. Então, todo o processo é descrito aqui para vocês, da secagem da planta até a purificação da morfina, que se deu em 1805. E também nós temos o Penicillium notatum, né, que foi foi visto, né, por Alexander Fleming em 1928. E a partir daqui nós temos a descoberta da penicilina. E em 1938 nós temos o isolamento da penicilina com Cheney e Florey. Então aqui nós temos a estrutura química da penicilina. Nós vemos que ela é uma estrutura bem complexa, com um anel de 4 membros, outro anel de 5 membros. Mas, enfim, essa estrutura ela mudou a farmacologia, principalmente na questão das doenças que envolvem bactérias, né? Porque a penicilina é muito utilizada ainda hoje contra agentes patológicos bacterianos. Já entrando no assunto de janela farmacológica, a janela farmacológica ela vai compreender as concentrações subterapêuticas e tóxicas de uma substância bioativa. Ou seja, aqui no meu canto esquerdo, no nosso canto esquerdo dos slides, nós temos as doses menores, as doses de subterapia, que vão gerar efeito, ou seja, pequenas doses que podem gerar efeito. E no extremo direito, nós temos as doses altas, que são as doses tóxicas, né, que quando ingeridas, administradas no organismo vivo, vão ativar vias tóxicas dentro do organismo, né, vão se comportar de forma tóxica no organismo vivo. E aqui em verde, né, nessa linhazinha verde aqui, entre a subterapia e a toxicidade, nós temos a faixa de concentração ideal para a gente utilizar uma determinada substância sem que ela gere efeitos tóxicos, certo? Como um exemplo aqui rapidinho, nós temos o paracetamol,
né, que é uma substância que vem sendo utilizada há muitos anos, mas ela ainda tem algumas questões em volta dela, porque em doses altas ela é extremamente hepatotóxica, né, então a gente tem que saber utilizar, saber dosar o quanto do medicamento nós estamos utilizando para não atingir essa dose tóxica. Em questão ainda de concentração da substância no sítio-alvo, nós temos as concentrações excessivas, que vão gerar efeitos tóxicos, as concentrações máximas permitidas, que vão gerar efeitos potencialmente tóxicos, as concentrações ótimas, que vão gerar efeitos terapêuticos, o limiar, a concentração limiar, que vai ser parcialmente eficaz, e as concentrações insuficientes, né? Ou seja, nessas concentrações insuficientes eu não vou ver nenhum efeito terapêutico. Em se tratando de substância ideal, nós temos algumas questões para ver se essa substância ela é ideal, né? Algumas perguntas devem ser feitas. Ela é efetiva? Bom, se sim, a gente deve passar para o segundo tópico. Ela é segura? Se sim, passamos para o terceiro. Ela é seletiva? Bom, aqui ela não precisa ser extremamente seletiva, mas ela tem que ter um grau de seletividade um pouco alto. Ao mesmo que reversibilidade, né? Ela tem que ter um grau de reversibilidade alto para que, numa situação de que um paciente ingira, por exemplo, um fármaco que gere um efeito tóxico, a gente consiga administrar esse paciente alguma outra substância que consiga se ligar no receptor aonde essa substância tóxica está se ligando para tirar o efeito, né? Reversibilizar o efeito tóxico da molécula anteriormente administrada. Ela é de administração fácil? Se for, beleza. Ela tem interações mínimas, ou seja, ela vai passar pelo nosso organismo, vai chegar aonde ela tem que chegar para ter os efeitos terapêuticos sem interagir com outras coisas? Né? Essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer. E ela também é isenta de reações adversas? Geralmente, a gente não tem muitas moléculas com isenção total, né, de interações adversas, mas a gente precisa ter o mínimo possível dessas reações adversas para a nossa substância ser ideal. Entrando em alvos e mecanismos moleculares, dentro da farmacologia a gente estuda 4 principais tipos, que são proteínas reguladoras, né, que vão geralmente atuar como os alvos farmacológicos primários, né, de substâncias ideais, que são os receptores, as enzimas, as moléculas carreadoras ou transportadoras e os canais iônicos. Dentro dos receptores, os receptores são proteínas cuja função é reconhecer um sinal químico endógeno e responder a esse sinal, né? E dentro desses receptores nós temos uma estrutura aqui, né, de um receptor, e ele pode ter um agonista, que vai ser aquela estrutura que vai se ligar nele para induzir um efeito positivo, um inibidor competitivo, que vai ter uma estrutura similar ao agonista, né? Mas, porém, quando ele se ligar no meu receptor, ele vai inibir o efeito dessa substância. Nós temos também os ativadores alostéricos, que vão se ligar em partes diferentes do sítio ativo do meu receptor, assim como os inibidores alostéricos, que se ligam em lugares diferentes do receptor. Aqui do lado nós temos, então, uma curva resposta dose, né, dose-resposta, onde a gente tem a questão do ativador alostérico com o receptor, do agonista isolado, do agonista mais inibidor competitivo, do agonista mais o inibidor alostérico. Né? Então, o agonista ele pode ter um efeito direto, quando ele vai causar abertura ou fechamento de canais iônicos, ou um efeito de mecanismo de transdução, onde ele vai ativar vias de inibição ou ativação enzimática, modulação de canais iônicos e transcrição de DNA. E também nós temos os antagonistas, ou os inibidores competitivos, que vão ser sem efeito e vão mediar efeitos endógenos que vão bloquear, né, todos os sinais químicos que esse receptor recebeu.
Aqui como exemplo nós temos a adenosina, que ela está presente em diversas regiões do encéfalo. E a adenosina, ela possui dois principais tipos de receptores, que são o IUA1 e o A2. E ela pode ser modulada por um antagonista não seletivo, que é a cafeína. Então, por isso que quando a gente toma muito café, a gente não sente sono, porque a adenosina é uma molécula que, quando se ligada nos receptores, ela induz o processo de sono. E a cafeína, ela tira a adenosina dos seus receptores e se liga neles, né? Ela vai se ligar nos receptores A1 e A2 e inibir esse efeito que a adenosina tem sobre o sono. Os ativadores alostéricos, né, como eu tinha falado antes, eles se ligam num receptor em um local diferente de sítio ativo e vão ter efeitos diretos ou de mecanismo de transdução de sinal. E os inibidores alostéricos, a mesma coisa, eles vão se ligar num lugar diferente, ou não vão ter efeitos, ou vão mediar efeitos endógenos bloqueadores dos sinais químicos. As enzimas são proteínas cuja função é reconhecer os sinais químicos endógenos e responder a eles. Aqui nós temos no lado exemplo de um profármaco em roxo, que quando se liga à enzima ele se transforma no fármaco ativo, em verde. Aqui embaixo nós temos um substrato qualquer, em cinza. Quando se liga na enzima, ele se transforma num metabólito anômalo. E também nós temos aqui um ligante em vermelho que atua sobre uma enzima bloqueando o sítio ativo dela. Ou seja, quando esse ligante ele está ligado no sítio ativo da enzima, ele bloqueia totalmente esse sítio ativo, impedindo com que outras moléculas se liguem nesse sítio. Aqui um exemplo de um fármaco que ele precisa passar por um sistema enzimático para se transformar no fármaco ativo, né, é o enalapril. Então, quando é administrado o enalapril a um paciente, ele primeiro se liga numa enzima, e essa enzima ela faz a conversão desse grupamento roxo aqui em um ácido carboxílico, que a gente pode ver aqui do lado. E o enalapril que foi administrado, ele se transforma em enalaprilato, certo? Que é a forma ativa do enalapril. Então, para isso, ele precisou passar por um sistema enzimático. As moléculas carreadoras ou transportadoras, elas são proteínas que estão circulando, né, no sangue, por exemplo, ou são proteínas de membrana que auxiliam no transporte das substâncias para dentro da célula. Então, uma substância ela vai chegar aqui, por exemplo, a albumina, a substância vai se ligar na albumina e a albumina vai fazer então esse transporte de fora da célula para dentro da célula, né? Do lado de fora para o lado de dentro. Há questões dos canais iônicos, nós temos que eles são proteínas de membrana que formam poros através da bicamada lipídica, e esses poros, né, vão passar os íons do meio extra para intra ou do intra para o meio extracelular. E esses canais eles vão ajudar a controlar a diferença de potencial elétrico, né, o gradiente de voltagem da nossa célula, através da membrana celular, permitindo então o fluxo de íons para manter o gradiente eletroquímico estável. Aqui nós temos um exemplo da acetilcolina se ligando no receptor, num canal iônico, né, para fazer a abertura desse canal para a passagem do íon de sódio. E esses canais iônicos eles podem possuir moduladores e bloqueadores. Os moduladores aumentam ou diminuem a probabilidade de abertura, e os bloqueadores eles bloqueiam a permeação desses íons. Entrando em questão de farmacocinética, a farmacocinética ela vai ser responsável pelo movimento das substâncias no organismo, né? Pela compreensão do movimento das substâncias no organismo, como que essas substâncias elas se movem no nosso organismo, né? Também ela vai nos mostrar como a gente pode administrar as substâncias, né? Porque tem formas diversas de administrar um fármaco e ele tem uma farmacocinética diferente. Por exemplo, a gente tem vias de absorção, né, que são, por exemplo, a via oral. A gente também tem
a via ocular, via de inalação, sublingual, adesivo transdermal, epidural, retal, óptico, parental. Nós temos diversas formas de absorção. E essa absorção desse fármaco ela vai dizer muito da nossa farmacocinética, certo? A absorção e a biodisponibilidade elas estão diretamente ligadas, né? Porque quanto maior a absorção, não quer dizer maior biodisponibilidade, porque a gente pode estar entrando naquela questão do efeito tóxico e tudo mais. Então a gente precisa estudar muito bem a nossa substância para que ela tenha uma boa absorção e uma boa biodisponibilidade. Como vocês podem ver aqui, a gente tem então o acesso intravenoso, intramuscular, subcutâneo e oral. Então, diversas formas de absorção, de administração dessas moléculas, elas podem gerar efeitos no tempo, efeitos dependentes do tempo. Ainda na questão de absorção, nós temos que essa absorção ela pode ser feita por difusão através de lipídios, da bicamada lipídica, difusão através de canais aquosos, por exemplo, as aquaporinas, e por sistemas de transportes, que podem ser aquelas proteínas carreadoras que a gente viu anteriormente. Então, elas podem, por exemplo, passar pela mucosa gastrointestinal, os túbulos renais, a barreira hematocefálica e a placenta. A distribuição de um fármaco, ela precisa, quando a gente estuda a distribuição de fármaco, a gente vê o processo reversível, em que o fármaco abandona a corrente sanguínea e vai para o líquido intersticial, citoplasma ou outros tecidos. Então essa distribuição ela é muito importante para a gente entender como é que esse fármaco ele vai estar, se ele vai estar mais distribuído no citoplasma da célula, ou se ele vai estar mais distribuído aonde eu tenho mais água, onde eu tenho menos água, dependendo de como é a característica da estrutura da minha substância, se ela é mais polar, se ela é menos polar. Então, tudo isso vai me dizer como vai ser a distribuição dessa minha substância nos tecidos ou no meu organismo vivo. A questão da metabolização eu acho que é a questão mais importante da farmacocinética, porque a gente precisa entender que a metabolização ela se dá de duas formas. Ela passa por a substância que é administrada, independente da via, ela vai passar por dois tipos de reações, as reações de fase 1 e reações de fase 2. As reações de fase 1 podem ser reações de oxidação e redução, que vão acontecer no citocromo P450, reações de hidrólise, que vão acontecer em enzimas de distribuição tecidual e plasmática, e reações de fase 2, que a gente entra na glicoronidação, na sulfotransferases e na metilação. Também a gente pode ver questão de acetilação de substâncias e conjugação com a molécula de glutationa. Então, como essa molécula vai ser metabolizada? Será que se eu administrar uma substância X, ela vai sair do meu organismo atuando na forma X e vai sair da forma X? Ou ela vai entrar no meu organismo de forma X, vai se transformar numa molécula Y, e essa minha molécula Y, ela vai ser a minha molécula ativa. No caso, por exemplo, do enalapril. Não é o enalapril que é a molécula ativa. Ele é simplesmente uma molécula maior que vai se transformar numa molécula um pouco menor através de algumas reações pelo citocromo P450 para se transformar na forma ativa desse meu fármaco. Certo? Então, esse é um exemplo, um ótimo exemplo de metabolização de fármacos. A metabolização desses fármacos, ela pode ocorrer tanto nos pulmões, quanto no trato gastrointestinal, como no fígado, nos rins e também propriamente no sangue. Mas geralmente onde mais acontece essa questão de metabolização é no fígado e nos rins. Por isso que a gente tem que cuidar quando uma substância ela tem possíveis efeitos hepatotóxicos ou nefrotóxicos, porque a gente tem que cuidar, por exemplo, se um paciente é hepatopata, eu não posso administrar uma substância a esse paciente que seja
hepatotóxica, ou se meu paciente é nefropata, eu não posso administrar uma droga que aumente a função renal, né, que seja nefrotóxica para esse paciente. A questão da excreção, a maioria dos fármacos chega aos tecidos de excreção inalterados, ou seja, eles não sofrem nenhum tipo de reação antes de chegar na excreção. Eles vão entrar no nosso organismo, atuar na via que eles têm que atuar e vão chegar intactos na via de excreção. Ou também eles podem ser transformados em metabólitos polares para melhorar essa excreção, né? Para a gente ter um melhoramento dessa excreção. Por quê? Porque o nosso líquido de excreção, que é a urina, né, ele é composto basicamente por água. Então aqui nós temos as vias de administração, por exemplo, oral, retal, percutânea, intravenosa, intramuscular, intratecal e inalação. Então a gente vai ver como é dada a absorção e distribuição e depois como as moléculas vão chegar no plasma para atingir a corrente sanguínea e chegar onde elas têm que chegar para atuar, e depois a eliminação. Geralmente, quando uma molécula é administrada por via oral, ela vai ser eliminada através da urina. Ou também retal, ela pode passar para as fezes. Se ela é administrada por via intravenosa, ela pode sair, por exemplo, no suor, né, no nosso suor. Ou se é por inalação, ela pode ser eliminada no ar que é expirado, né? Quando a gente solta o ar, então parte dessa molécula ela é liberada de volta para o ar. Entrando em farmacodinâmica, nós temos os tipos de receptores, né, que são basicamente 4. Os receptores ionotrópicos, ou seja, aqueles receptores que vão ser basicamente do tipo iônicos. Os metabotrópicos, que vão estar geralmente acoplados à proteína G. Receptores ligados a sinases. E os receptores nucleares. Os receptores ionotrópicos, eles são os receptores de respostas mais rápidas. Então, quando eu tenho uma molécula que se liga num receptor ionotrópico, vai levar em questão de milissegundos para eu ter o efeito, para eu ter a resposta dessa ligação da molécula no receptor ionotrópico e eu ver o efeito dele. Então, um exemplo são os receptores nicotínicos para acetilcolina. Depois, os receptores do tipo metabotrópicos, que estão ligados à proteína G, a escala de tempo para a resposta deles é um pouco maior, né? É dentro da variância de segundos. E a gente tem então aqui exemplo os receptores muscarínicos de acetilcolina. Então a gente pode ver que os receptores nicotínicos de acetilcolina são do tipo ionotrópicos e os receptores muscarínicos de acetilcolina são do tipo metabotrópicos, ou seja, possuem resposta mais lenta que os receptores nicotínicos, que são ionotrópicos, que possuem respostas mais rápidas. Os receptores ligados a sinases, ou seja, que vão modular uma proteína se ela vai ser fosfatada ou desfosfatada, essa resposta pode ser na variância de horas. A gente pode ver na escala de horas um efeito quando a gente está lidando com receptores ligados a sinases. E são, por exemplo, um exemplo desses receptores ligados a sinases, os receptores de citocinas, quando a gente tem então a produção de espécies químicas que são tóxicas para o nosso organismo, né? Quando o nosso organismo vê alguma coisa de errada, ele começa a produzir as citocinas, que são moléculas que vão sinalizar aonde tem algum problema, só que isso não é rápido, né? Isso é um processo que demora algumas horas para ser visto, né, pelo próprio organismo. E os receptores nucleares, a gente tem toda a questão da nossa molécula, por exemplo, que nós estamos administrando, ela chegar até o núcleo, né, que é um pouco difícil. Mas quando essa molécula chega até o núcleo, ela vai se ligar num tipo específico de receptor que vai ativar a transcrição gênica, ou seja, ativar a síntese proteica e vai levar a efeitos celulares. Esse também entra na variância
de resposta de horas, né? Porque até a molécula chegar no receptor, atravessar toda a célula, chegar no núcleo, entrar no núcleo, ligar o seu receptor e ativar toda essa via de transcrição gênica, síntese proteica e efeitos celulares, isso demora muito tempo, né? E como exemplo, nós temos os receptores hormonais. A farmacodinâmica também trata da questão de afinidade e eficácia. A afinidade é a tendência em que o fármaco tem de se ligar efetivamente ao receptor. E a eficácia é a capacidade em que, uma vez ligado ao seu receptor, o fármaco vai poder iniciar sua atividade. Ou seja, afinidade e eficácia são duas coisas diferentes, certo? Aqui, por exemplo, eu tenho um fármaco A, que é um agonista, mais um receptor. Quando eu tenho a ligação perfeita entre eles, né, eu vou ter a ativação controlada pela eficácia e, obviamente, a minha resposta. Agora, quando eu tenho um fármaco B, que é um antagonista, e ele se liga a esse receptor, eu vou formar, então, um complexo, entre aspas, antagonista mais receptor, onde eu não vou ter nenhuma resposta. Então, vocês têm que saber que a afinidade é a tendência que o fármaco tem de se ligar no receptor, efetivamente, né, com eficácia, e a eficácia é a capacidade em que, uma vez ligado, quando essa molécula já está ligada no receptor, ela vai poder iniciar a sua atividade. Também a farmacodinâmica entra na questão dos antagonistas e agonistas. Um agonista total é uma substância que é capaz de levar a uma resposta máxima após a ocupação e ativação do seu receptor. Então, a molécula agonista ela vai chegar no receptor, ela tem a estrutura perfeita para o receptor, ela vai se ligar nele e vai ativar a via. Já o agonista parcial é uma substância que é capaz de se ligar ao receptor, mas incapaz de levar uma resposta máxima. Então, esse antagonista parcial ele pode ter uma estrutura não tão perfeita, mas ele tem uma estrutura ali que consegue se ligar ao receptor, para ativar um pouquinho essa via, certo? Aqui nós temos, um exemplo, agonista total com a estrutura perfeita se ligando ao receptor com resposta máxima. E aqui do lado nós temos o agonista parcial com uma estrutura não tão perfeita assim, levando a uma resposta menor do organismo. Também nós temos os agonistas promíscuos, que são substâncias que interagem com mais de um receptor, levando a diferentes respostas pelo organismo. Então aqui eu posso ter uma mesma molécula atuando em duas vias diferentes. Isso é bem comum na questão de, principalmente na questão de inflamação, a gente tem moléculas que atuam às vezes por diversas vias, não só pela via da ciclooxigenase, que é a via clássica. Aqui então só um resumo dos antagonistas, A gente tem os antagonistas dos receptores e antagonistas sem receptores. Os antagonistas dos receptores eles se ligam ao sítio ativo, reversível ou irreversivelmente, ou por ligação alostérica, que pode ser reversível ou irreversível. E os ligadores, os antagonistas sem receptores, podem ser agonistas químicos ou antagonistas químicos ou antagonistas fisiológicos. Antagonistas fisiológicos aqui entram as citocinas, por exemplo, ou quimiocinas. Aqui nós temos só um exemplo de como é essa questão do agonista se ligando ao receptor. A gente às vezes tem um agonista lidando com um antagonista competitivo, que vai estar competindo ali com o sítio de ligação do meu receptor. E essa resposta do antagonista ela pode ser efetiva, mas ela também pode perder um pouco da sua efetividade devido à ligação do antagonista competitivo, certo? Os moduladores alostéricos eles vão se ligar no meu receptor, na minha molécula alvo, em um lugar diferente que não é o sítio ativo dessa molécula. Eles vão então modificar a atividade dessa molécula. Por exemplo, se eu tenho uma enzima, ela tem um sítio ativo lá dela esperando uma molécula e de repente se liga em outro lugar da enzima.
um modulador alostérico, uma substância que não era para estar se ligando, mas ela se liga na enzima em uma parte diferente que não é o sítio ativo, a estrutura química dessa minha enzima ela vai mudar. E quando essa estrutura química da minha enzima modificar, eu vou perder o meu sítio ativo, a estrutura do meu sítio ativo, consequentemente eu vou perder um possível efeito de uma substância que eu estou administrando no meu organismo vivo. Entrando agora na neurofarmacologia, né, o sistema nervoso central ele precisa de muita pesquisa sobre as diversas patologias que afetam esse sistema, né? E também a gente precisa pesquisar muito bem essas estruturas, porque a gente precisa ver a relação de estrutura, eficácia, absorção e eliminação, pois o sistema nervoso central ele é protegido, né? Ele é extremamente protegido. E uma dessas proteções do sistema nervoso central é a barreira hematocefálica, né? Que é a barreira que fica ali nas junções, né, entre os microvasos da estrutura do encéfalo. Aqui, a neurofarmacologia do sistema nervoso central, a gente tem os principais alvos sendo enzimas, canais iônicos, receptores, todos aqueles que a gente viu, ionotrópicos, metabotrópicos, acoplados a sinases, nucleares, ou também proteínas transportadoras. As pesquisas hoje em dia, né, elas atuam mais sobre algumas moléculas-alvo, por exemplo, o glutamato, por causa da citotoxicidade glutamatérgica, o GABA, por causa da questão dele ser o principal neurotransmissor inibitório do sistema nervoso central, da acetilcolina, aqui entra muito a questão da doença de Alzheimer, a noradrenalina, a dopamina, que entra a questão de vícios, né, de adicção, e a serotonina, que entra na questão da depressão, dos efeitos depressores no sistema nervoso central, na falta de serotonina. Glutamato, então, como eu falei, ele é o principal neurotransmissor excitatório do sistema nervoso central, e quando ele está em excesso, né, no meu sistema nervoso central, ele ativa uma via que a gente conhece como citotoxicidade glutamatérgica. E a gente tem um fármaco hoje que é aprovado para utilização contra essa citotoxicidade glutamatérgica, né, contra a ação do glutamato, que é a memantina, que ela é utilizada como antagonista não competitiva, tendo como alvo os receptores do tipo NMDA, né, que estão aqui. São receptores de sódio e cálcio, certo? O GABA, então, como eu falei para vocês, é um neurotransmissor, o principal neurotransmissor inibitório do sistema nervoso central, e baixos níveis de GABA estão relacionados com o desenvolvimento de comportamentos do tipo ansioso, ou seja, pessoas com baixos níveis de GABA podem ter crises de ansiedade, e pode também estar, os níveis baixos desse neurotransmissor podem estar relacionados com casos de epilepsia. Os receptores de GABA são divididos em GABA-A e GABA-B, e os fármacos que são utilizados para modular esse sistema GABAérgico, né, são os fármacos, principalmente os fármacos benzodiazepínicos, que eles são utilizados como agonistas dos receptores GABA-A. E aqui, como exemplo, né, nós temos o clonazepam, que é o Rivotril, e o diazepam, certo? A acetilcolina, então, ela foi a primeira substância identificada como neurotransmissor no sistema nervoso central, e ela tem um papel importantíssimo na regulação do ciclo sono-vigília. Ela está envolvida em diversos processos no sistema nervoso central, e a sua recaptação ou degradação excessiva pode desencadear os principais sintomas que a gente vê na doença de Alzheimer, né? E os receptores da acetilcolina podem ser muscarínicos ou nicotínicos, né? Lembram que os nicotínicos são os ionotrópicos e os muscarínicos são os metabotrópicos. Aqui então a gente só tem o resumo da via de síntese da acetilcolina, né? E da via de degradação dela. Aqui a gente tem que os fármacos, né? Porque a gente não tem muitos fármacos que são atualmente aprovados pelo FDA, né, pelo Food Drug Administration nos Estados Unidos, para, por exemplo, a doença de Alzheimer. Mas a gente tem
os anticolinesterásicos, a galantamina e a rivastigamina, que esses dois fármacos eles conseguem inibir a principal enzima da via de degradação da acetilcolina, que é a acetilcolinesterase. Então, esses dois fármacos aqui, eles ativam, eles se ligam, né, na acetilcolinesterase para inibir o efeito dela de degradação da acetilcolina, deixando então assim a acetilcolina mais disponível no sistema nervoso central. A noradrenalina, ela é o principal neurotransmissor do locus cereus, ou a projeção difusa. Ela é responsável, juntamente com outras áreas encefálicas, pela regulação do sono e da vigília, atenção e comportamento alimentar. Os receptores são divididos em alfa e beta, e os fármacos que são utilizados, né, para modular esses efeitos no sistema noradrenalinérgico são os inibidores da recaptação desse neurotransmissor, que aqui a gente tem a trazodona e a reboxetina. Quando a gente fala de dopamina, né, a gente lembra que ela é o principal neurotransmissor que está presente na substância nigra, com aferências em diversas outras áreas do sistema nervoso central, e ela está envolvida em diversos processos dentro do sistema nervoso central, principalmente nas vias motoras, levando, por exemplo, quando a gente tem a falta de dopamina, né, a morte de neurônios dopaminérgicos, nós temos a sintomatologia da doença de Parkinson. E também ela está envolvida na via de recompensa e prazer. Os receptores de dopamina são divididos em duas classes: os receptores que estão ligados à proteína G estimulatória e os receptores que estão ligados à proteína G inibitória. Os fármacos utilizados, então, para modular o sistema dopaminérgico são, por exemplo, precursores de dopa, que é o levodopa, que é administrado em pessoas com doença de Parkinson, antagonistas dos receptores D2, o haloperidol, e também o inibidor da recaptação de dopa, ou seja, o bloqueio dos DATs, né, que é o metilfenidato. O metilfenidato é a Ritalina, né, para quem não conhece, que quando a gente, por exemplo, faz a ingestão de Ritalina, a gente fica com aquele efeito, né, muito de eufórico, efeito de ligado mesmo, né, porque a gente aumenta essa via do sistema da transmissão dopaminérgica no sistema nervoso central. Em relação à serotonina, ela está ligada à questão comportamental, que inclui as emoções, o ritmo circadiano, os comportamentos motores, estado de alerta mental e saciedade. Os receptores de serotonina vão de SHT1 a 5HT7. Os fármacos para a serotonina se concentram na inibição da recaptação desse neurotransmissor. Então, a gente tem os fármacos antigos, que são apenas inibidores da recaptação de serotonina, e os fármacos novos, que são os inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Né? Então, por exemplo, aqui nós temos como exemplo de fármacos que são inibidores da recaptação de serotonina, né? A gente tem a sertralina e a fluoxetina. A fluoxetina é amplamente utilizada como inibidor seletivo da recaptação de serotonina. Então, na aula de hoje, nós conseguimos ver os conceitos básicos da farmacologia, os tipos de reações que ocorrem com o fármaco no organismo, o que interfere na interação de um fármaco com o organismo, a diferença entre remédio, fármaco, princípio ativo, medicamento e droga, o desenvolvimento da farmacologia, alvos celulares e moleculares dos fármacos, os princípios de farmacocinética e de farmacodinâmica, a neurofarmacologia, a questão da barreira hematocefálica, né, porque a gente precisa ver se a nossa estrutura que nós estamos trabalhando ela vai passar ou não pela barreira hematocefálica, porque a barreira hematocefálica ela é muito seletiva. Os principais alvos dos fármacos no sistema nervoso central e os principais neurotransmissores envolvidos na ação dos fármacos no sistema nervoso central. Então, por hoje é isso, pessoal. Desculpem a nossa aula ser um pouco corrida, mas neurofarmacologia é um assunto que nós poderíamos ficar horas falando. A gente poderia fazer uma disciplina de 30 a 60 horas só para falar sobre neurofarmacologia, mas espero ter contribuído um pouquinho para o conhecimento de vocês e nos vemos na nossa próxima aula, que é sobre metabolismo energético encefálico. Até mais!